Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio. A Ensaio é o nosso laboratório de inovação, é onde a gente coloca o design em prática. E eu vou parar de falar de mim, porque pouco importa o que eu tenho para falar, o que importa é a nossa convidada de hoje, Marta. Muito obrigado por vir. Eu vou pedir para você se apresentar, enfim, falar um pouquinho de você. Perfeito, muito obrigada. Olá, gente, olá, tá tudo bem aqui, tudo bem com vocês? A ideia é o seguinte, eu vou me apresentar rapidamente, porque a minha história é mais longa do que a sua, Pedro. Então, eu vou falar da minha história, um pedaço dela. Eu sou profissional de marketing, trabalho com inovação há 30 anos, então, para vocês terem uma ideia da minha idade, tá? Para quem não vai ver, mas já vai entender como que é a história. Trabalhei em empresas como Sadia, Parmalat, Cargill, Bombril, Ajinomoto. Lancei alguns desses produtos congelados que a gente compra hoje. Hoje eu tenho uma empresa há 12 anos que é de inovação, que se chama Inova 360. Eu tenho um mestrado em consumo, juventude, entender como que o consumo é impactado, né, através do jovem e como que o jovem é impactado através desse consumo e da comunicação. E eu estudo narrativas híbridas, né, inovação a partir daquilo que as pessoas também falam, a partir do conteúdo. Então, a ideia é também entender que tudo que a gente coloca no mercado, em termos de conteúdo, tem uma reverberação para esse jovem e para as pessoas. Além disso, eu sou uma pessoa que gosto de ler, estudar, eu sou astrônoma amadora, então eu tinha telescópio até pouco tempo, agora eu doei, eu vou comprar um novo telescópio. Gente, sensacional. E eu viajo, às vezes, para lugares escuros do mundo, chamado Dark Sky Place. São lugares onde a gente consegue ver algumas galáxias a olho nu, a gente consegue fazer observação de céu. Fora isso, eu sou uma pessoa que dou aula, então eu também sou professora. Eu não começo com professora porque as pessoas costumam perguntar assim, você faz alguma coisa além de ser professora? Você trabalha também, né? As pessoas costumam perguntar se eu sou além de professora. Então eu começo com a outra parte que fica mais fácil. Eu sou professora da SPM. Na SPM eu dou aula de inovação em comunicação, onde basicamente a gente tem alguns eixos como storytelling, branded content, brand entertainment, e aí seus derivativos de formato, tá, de conteúdo. Dou aula na FIAP, também na pós-graduação e no MBA. Tenho um curso no EAD da escola, que é um curso de storytelling. Tem um livro que é o Guia Completo do Storytelling. E tem mais um monte de projeto que está rolando por aí. Mas basicamente essa sou eu, uma mistura de várias coisas. Show de bola, Marta. A ideia do Prototipando é que realmente a gente vá costurando algumas narrativas. Perfeito. E que a gente construa algo junto, enfim, construa um protótipo junto para que o nosso ouvinte ele possa levar isso para casa. E eu, assim, você lançou um termo que agora tô curiosíssimo para ouvir, enfim, um pouquinho você falar, que são as narrativas híbridas. Perfeito. Então, enfim, para quem está ouvindo agora, o que é uma narrativa híbrida? Quando que ela se torna híbrida? Quando que ela não se torna híbrida? Boa pergunta. Eu vou responder a coisa mais normal, não sei. Ótimo. Por quê? Porque não tem resposta pronta para esse mercado. A gente está no meio de uma transição, Pedro, que na realidade, você falou, a gente está num bate-papo antes que a gente conversou um pouco sobre a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela é realmente esse momento volátil, né? Onde a gente tem ambiguidade em tudo. Então, narrativa híbrida pode ser desde um processo onde eu tenho um conteúdo formato branded content, mas eu faço um ARG ou um game paralelo. Qual que vai ser o nome dessa narrativa como um todo? Não sei. Então a gente chama de narrativa híbrida, porque ela pode ter vários formatos. Normalmente vai ter a tecnologia junto. Por quê?
na quarta revolução industrial, a gente tem essa tecnologia junto com a comunicação e com os conteúdos, em formatos diferenciados. Então, eu vou ter formato, desde um formato que pode ser em vídeo, isso aqui que é o podcast que a gente está fazendo agora. A GE fez o ano retrasado um Branded Content em formato de podcast, que é o podcast Branded Content mais famoso do mundo, tá? Que é da GE Healthcare. O que eles fizeram? Eles fizeram episódios de uma mensagem que se chama The Message, de aliens chegando, pessoas que somem, e tinha o podcast, toda semana você tinha que ouvir para entender para onde a história ia, e eles davam pistas de lugares que as pessoas podiam encontrar essas pistas no podcast, e as pessoas iam atrás das pistas para poder, inclusive, colocar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Veja que tem um momento presencial das pessoas buscarem a pista, tem um momento do conteúdo que são as pessoas produzindo seu conteúdo, não é a GE, e tem a GE produzindo. Tudo isso a gente está chamando de narrativa híbrida. Por quê? Ele tem o formato de branded content inicial, aí ele mistura com gamification, ARG presencial, depois ele vira content nas redes sociais. Qual é o nome disso? É híbrido. Agora, pode ser híbrido com televisão também, pode ser só no papel. Então, narrativas híbridas, na verdade o nome nem é meu, tá? É de um professor chamado professor Kowaleski. Ele começou a ver esses movimentos aqui no Brasil e ele chamou de narrativa híbrida. Lá fora, o pessoal está chamando de brand entertainment, porque está tudo ligado a entretenimento, teoricamente. Mas se você olhar outros modelos híbridos que existem lá fora e aqui no Brasil, se você gerar conhecimento, que é o que você está fazendo aqui, mais o content que a gente pode gerar no Instagram ou no LinkedIn hoje, isso pode ser narrativa híbrida, com conhecimento. Não é exatamente entretenimento. Eu estou gerando algum tipo de valor para as pessoas, para os seus ouvintes, então para as pessoas que estão aqui, que vão ouvir o podcast, de um jeito que as pessoas também podem interagir no LinkedIn, por exemplo. Isso já é considerado híbrido. Por quê? Porque não é um só formato. E eu acho isso sensacional porque ele é orgânico, né? Ou seja, ele pode ir tomando várias formas. Depende muito do que você pretende com esse tipo de mensagem. Tá? Então, isso é para ter uma ideia. Então, não tem uma definição. E eu não gosto muito, apesar de ser professora, eu não gosto muito das definições acadêmicas, porque elas te prendem a um sistema de faça e não faça. E eu acho que a comunicação não é mais assim, ela tem que ser orgânica. E você tem que entender para quem que você está falando, com quem que você quer falar. E como que você quer que essa pessoa te responda, né? Qual a interação que você deseja dela, né? Que é aí que entra a narrativa. É aí que entra, eu acho que é exatamente isso. Que estratégia que você quer ter? Porque as pessoas falam muito hoje em formatos, e eu dou aula disso. Está convidado para ir ver qualquer aula de graduação, tá? Por favor, fique à vontade. A ideia é, eu estou me comunicando. Comunicação é conversação. Comunicação é conversa. Obviamente, dentro da publicidade, quando a gente olha academicamente, até o histórico do Brasil, o histórico do mundo, Madison Avenue, você tem todo um processo de comunicação que fez parte, inclusive, da nossa cadeia de consumo atual. A gente chegou onde chegou por conta, né? Tem a comunicação que trouxe o consumo, que trouxe o acesso à informação. Mas, por outro lado, o acadêmico ele deixa você muito preso, às vezes, a algumas teorias que hoje já não valem mais. Por quê? Porque está em processo de mudança. Então, se a gente está falando de quarta revolução industrial, não dá para ter, olha, narrativa híbrida tem branded content, content marketing, product placement, tarará, tarará, tarará. Será que é isso, gente? Meu questionamento é de ser inquieta em relação a essas verdades. Por quê? Não existe uma verdade. Existem várias verdades. O que você quer com a sua estratégia de comunicação? O que você quer que as pessoas entendam e como você quer que elas recebam essa mensagem e reverberem essa mensagem? Então, isso não dá mais para ser fechado. Você não tem só 4 meios de comunicação, como era no passado. A minha geração aprendeu comunicação assim na SPM, porque era assim. Então, era rádio, televisão, outdoor, revistas, os impressos e jornais.
4. Olha que plano de mídia legal. E as pessoas ficavam na televisão, porque a televisão ela era eu diria, uma inovação do rádio. Era o rádio com imagem. Antes a gente ficava ao redor do rádio, depois veio a televisão. Agora a gente tem vídeo, o podcast, ele volta. Olha que louco, por que o podcast volta? Mobilização, eu estou me movendo. Eu fico ouvindo podcast no meu celular a qualquer hora, no metrô, na rua, na bicicleta, no Yellow, no Green, onde eu estiver, sentada no parque. Vídeo nem sempre eu posso ver. E às vezes eu gosto, por que eu ouço um podcast de 30 minutos, 40 minutos? Porque eu quero me aprofundar, então tem um lado mais imersivo. Depende do que você quer. Então a pergunta que eu sempre coloco é, o que você deseja com essa comunicação? Que conversa você quer gerar? Não quero gerar nenhuma conversa, então começa a pensar em gerar, porque só vender produto, só vender serviço, esse modelo, ele não está falido, mas ele já está ultrapassado para algumas pessoas. Então, se você pegar hoje o mundo como ele está, os smartphones e o celular, no geral, eles têm uma extensão literal do corpo, né? Que o McLuhan já falava. E isso está fazendo uma diferença danada. Por quê? Porque a informação está comigo o tempo inteiro. Então não adianta você falar que, eu quero ver televisão. Então agora você vai ver que você fale de outras coisas. Não, eu quero falar da minha dor agora. Eu não gosto desse assunto, eu não gosto desse formato, eu não gosto. Tem dores. Né? E eu acho que esse é o ponto. Então, existe hoje um movimento muito grande entre as narrativas tradicionais, dos formatos tradicionais, e os formatos novos, que são híbridos. Esse hibridismo ele vem justamente num formato mais orgânico, de acordo com que pessoa que você quer impactar, com quem você quer conversar. Você quer vender? Claro que você vai ter que vender em algum momento, mas como que você vai vender? Você tem que gerar conversa, né? O pessoal chama de talkability. Vou gerar uma conversa. Como é que você gera esse talkability? Vendendo batom a R$ 9,99, cor-de-rosa, laranja, etc. Não. Que mais que ele tem? Você está jogando plástico fora? Você está reciclando? Você emprega LGBT? Putz, são milhares de questões que estão hoje no ar, gente. Se você não gerar um pouco de conversa, essas narrativas também não servem para nada, tá? São só formatos. Boa. E assim, Marta, você está falando aqui, eu estou pensando no seguinte, eu vejo muitas marcas com medo de conversar. Natural. E, enfim, como que é esse cenário? Enfim, porque, bom, é uma tendência, se a gente puder falar assim. Sim, e existem lugares e espaços específicos para que esse tipo de narrativa aconteça. Sim. E como é que é quando é necessário a marca ou a pessoa ou a empresa dialogar e não mais falar, né? Ok, só dialogar, isso. Então, como é que é essa transformação para alguém que precisa começar a dialogar, enfim? Não tem uma resposta única, eu vou dar a minha opinião e o que eu acho. Sim, as marcas ainda no fundo, elas falam mais que querem ter a conversa do que fazem mais do que conversar e exercer diálogo. Por outro lado, eu já estive do outro lado como executiva, eu lido com algumas empresas. Semana passada eu estava numa empresa, inclusive grande, multinacional, falando sobre esse tema. Não é fácil, porque existe todo um sistema ali dentro que conversar das dores, exercer esse diálogo, pode gerar mais trabalho, nem sempre vão gerar respostas, nem sempre esse diálogo vai ser um diálogo orgânico, ele vai gerar, às vezes, discussões, pontos de vista diferentes, né? Você vai ter dificuldades de dialogar, tá? Não acho que é fácil. Por outro lado, eu acho que as empresas, sim, ainda estão no formato mais analógico. Elas querem estar, então tem muito conteúdo no mercado, muito conteúdo, muito formato, muitas iniciativas, mas ainda poucas conversas e diálogos reais. Então, a gente chama, né, de greenwashing, pink money. Vou lá e falo, vamos falar de LGBT e vamos pintar as nossas embalagens
de colorido LGBT, porque nós somos LGBT, uhul. E aí eu falo, legal, quantos LGBT de verdade tem na tua empresa? Ah, tem 2, tem 3. Aí é uma empresa que tem 100 mil pessoas. É de fato um diálogo? Ou você está querendo vender, né, cobrir, embalar, né, embalar o que está por fora? A sua essência não é essa. Então, tomar alguns cuidados. Dá para exercer o diálogo? Sim. Começa com um cluster, começa com um grupo. E, de fato, se isso tem aderência à sua marca, à sua cultura de empresa. Então, aí começa a conversar. Agora, não sai levantando bandeira de causa, que você é ecológico, que você não usa canudinho, né, que você pratica mobilidade, sendo que os seus diretores todos têm carro Audi blindado e etc. Não tenho nada contra isso. Eu também já tive carro. Mas isso não é gerar conversa. Isso é o monólogo, não é o diálogo. O diálogo é pelo menos 2 partes. E eu acho que as empresas têm essa dificuldade porque o modelo da 4ª Revolução Industrial está começando. E acho que por ser começo, como foi na Revolução Industrial, né, na nossa primeira, é isso, demanda tempo, demanda século. Às vezes, vai demorar 50 anos no nosso, 20, eu não sei. Mas o fato é que o diálogo, as conversas, eles precisam existir. O que algumas empresas fazem? Elas estão colocando essas pessoas dentro da empresa e ouvindo essas pessoas. Não precisa estar no conteúdo, de repente. Não precisa levantar a bandeira. Eu ouço, transformo isso em conteúdo, vejo se isso tem aderência à minha fala, à minha verdade, e aí eu utilizo isso, inclusive, como uma frente. E ok, ouvi os milênios, ouvi o Z, a geração anterior, que era a Y, né? Mas tentar estabelecer, de fato, uma conversa walk the talk. Olha, eu estou falando, mas eu estou fazendo também. É fácil? Não. Demanda tempo? Demanda. Qual que é o maior problema? Ao meu ver, justamente por conteúdo. A modelagem desse exercício e dessas formas de ter, ela é em marketing em tempo real. Como é que eu vou ter marketing em tempo real se tem gente me cobrando a venda no ponto de venda, a embalagem que estragou, o saque que reclamou, o produto novo que precisa ter, a embalagem que não funciona na hora de abrir, sei lá, embalagem de ketchup, que é horrível para abrir, né? Coisas desse tipo. Nossa, tem tanta coisa ainda nos 4 Ps de produto, né? Distribuição errada. Aí, quando eu vou para a comunicação, que é um dos Ps, eu falo assim, então vamos falar de LGBT agora, vamos falar de mobilidade, vamos falar de contra canudinho. São muitos assuntos. Esse território é seu? Você tem propriedade para falar desse território no conteúdo que você aporta? Porque na hora que você falar, você tem que gerar e deixar essa porta aberta para conversa. E se você quiser realmente conversar... A gente está entrando no território da autenticidade, né? Porque, enfim, se eu não sei quem eu sou, ou o que eu represento, ou qual que é o meu lugar para conversar, às vezes eu posso falar coisa que não está no meu lugar, e aí é claro que eu tenho que ouvir, porque a conversa, ela não é só sobre flores, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu nunca lhe prometi o jardim de flores. Eu adoro. Porque é sobre isso, né? O diálogo é sobre errar, é sobre falar a coisa certa na hora certa, falar a coisa errada na hora errada, saber ouvir, saber pedir desculpa. Isso. Né? E aí a autenticidade mora aí, né? Autenticidade, eu acho que a palavra é essa. Veja, também é uma palavra difícil, tá? Tem uma banalização de todas as palavras que eu falei, inclusive, mas a palavra autenticidade, e a gente usa isso muito em storytelling, é necessário, Agora, o que é autenticidade para você, o que é autenticidade para mim? Eu, na minha persona, Instagram, que eu coloco lá que eu sou astronauta, ainda eu brinco, né? No meu Instagram tá lá, Marta Terenzo, astronauta. Em algum momento, eu queria ser astronauta na vida. Isso é autêntico para valer, tá? Eu queria ser astronauta com 5 anos. E eu não sou astronauta, claramente. Mas eu gosto de astronomia, eu visito esses lugares, eu vou para Atacama, enfim, eu faço tudo que está ao meu redor e que é possível eu, não astronauta, fazer. Isso é autêntico, tá? Só que na hora que essa pessoa, Marta, vai atender uma empresa multinacional, super séria, de 150 anos,
A Marta tem que tirar esse lado astronauta, ela tem que assumir a persona executiva mais próxima possível, ela não pode falar de astronauta. Eu não estou deixando de ser autêntico, mas tem algo que ainda não pode florescer. Então, as flores não vão vir. Eu vou ser ótima, eu vou tratar aquele assunto, mas não talvez do jeito que eu gostaria de tratar. Eu tento cada vez mais falar isso que eu estou falando, como eu falo aqui, de uma forma tranquila, porque eu não tenho nada para esconder, né? Mas eu brinco que às vezes as pessoas falam, nossa, que esquisito. Ela falou que ela é astronauta. E eu falo, nossa, o que isso tem de esquisito nos dias de hoje? Mas tem. Para algumas pessoas isso é estranho. Então, o que é autenticidade? A minha autenticidade, ela está nesse momento. Eu posso vir aqui, ter uma conversa informal, gerar uma conversa legal, ser quem eu sou, e é isso que as marcas têm que fazer. É exatamente isso. Agora, mas tem IPO, Marta, tem bolsa de valores, não é qualquer coisa que eu posso falar, né? Então, o presidente da Apple vai lá e ele fala que ele é homossexual tal, e não acontece nada, porque hoje pode. Porque há 10 anos não era tão fácil, há 20, muito menos fácil. Há 30, ele não podia. Se fosse na Inglaterra, ele podia até ir preso. Olha que loucura, não é? Turing e outros, né? Você tem várias coisas. Então, as marcas, elas têm alguns medos, porque elas não conseguem ser autênticas a 100%. Elas têm esqueletos dentro da própria empresa, que às vezes é difícil colocar, sabe? Ajudou alguém na época da Segunda Guerra, teve falas inconvenientes, quantas marcas que a gente pega, porque não dá para ter também tudo é equânime, né? Tudo é fácil, todo mundo é igual. Não, você vai ter meios e formas, pessoas que não concordam, pessoas de política A ou B, e dentro de uma empresa existe a cultura. O que a marca deveria fazer nesse diálogo? Trazer essa cultura, trazer essa identidade, essa voz e colocar ela a mais autêntica possível, tá? Se dentro da empresa você vai ter alguns conflitos, dores e até oposições, né? E controvérsias, você vai ter que tratar isso dentro de casa. Endomarketing, RH, vai fazer outra coisa. Mas fora para as pessoas, né, ela deveria ter aquilo que a cultura dela permite, que território que ela está falando. Ela realmente emprega negros, LGBT, ou não? Isso é uma fala para vender mais e para ficar na onda e na trend. E a maioria das marcas, infelizmente, estão fazendo isso. Elas embarcam numa onda. Agora, tem outras que estão procurando sim, que têm essa preocupação, e estão buscando realmente algo mais equânime. Legal, isso é bacana. Essas marcas conseguem conversar mais, estabelecer diálogos maiores, e acho que mais autênticos, né, verdadeiros. Outras têm mais dificuldade. Essa é a minha opinião. A autenticidade é uma coisa que vai depender do ponto de vista. Autenticidade para quem, tá? Eu gosto de pensar autenticidade. Você trouxe um conceito interessante que é o conceito de persona, porque a persona, ela protege a autenticidade do mundo, né? E a gente tem diferentes personas, né? Na área da psicologia, se a gente for olhar, eu tenho a minha persona do trabalho, eu tenho minha persona dentro de casa, eu tenho minha persona que cuida do cachorro, porque tudo isso me protege minha convivência com o mundo, para que eu não mate a minha autenticidade. Isso. E a persona, ela sempre resgata algo do autêntico, né? Isso que é interessante. E aí agora eu vou te lançar uma bomba, que eu acho que não vai ser uma bomba para você. Mas, enfim, falando desse negócio de autenticidade, então a gente se expressa ao mundo por meio de personas. E o design thinking nessa história de comunicação, o quanto o design thinking ele potencializa, ou ele acelera, ou ele aprimora esse contato com o mundo da forma como ele tem que acontecer? Nossa, é isso. Eu estava até preocupada. Eu falei, bom, será que ele vai me perguntar de design thinking mesmo? Ele vai, o Pedro vai me provocar. Então é o seguinte, design thinking, na realidade, eu comecei a estudar design thinking há uns 10 anos atrás. O primeiro curso de design thinking que teve no Brasil eu trouxe com o Tennyson e com o Luiz, né, para a SPM. E aí que eu comecei a me interessar muito pelo design thinking, fiz um curso fora. E como é que ele se encaixa nessa história do conteúdo e da comunicação, ao meu ver, tá aí de novo, é uma opinião. Primeiro, né, persona. Então, qual que é a empatia, o mapa de empatia que você está costurando para desenhar esse conteúdo? Quem são as personas que vão receber? Existe uma persona ou 99 personas? Porque eu sou 99 pessoas, ou pelo menos 99.
Eu devo ser uma 199. Eu acordo de um jeito, dali 5 minutos eu tô de outro. Se eu tomei café, eu fico muito melhor. Você viu, eu tomei 2 cafés, fico aceleradíssima. Eu tomo 9 por dia. Então você imagina a noite, né? Eu tô falando que não é louca. E para quem me conhece, eu tomo café mesmo e eu falo. Eu tenho todas essas personas, né? Nesse momento, se alguém for fazer o mapa de empatia com a Marta, momento manhã, momento minuto que está conversando, momento do podcast, momento que a Marta está lendo, momento que a Marta está fazendo aula, momento que a Marta está palestrando. De que Marta que você está falando? Então, o Design Thinking vai começar a entender essa jornada. A jornada, então vamos lá, para quem está produzindo conteúdo, aonde essa pessoa vê o seu conteúdo, ou onde você quer que ela veja o seu conteúdo? Como que ela está? Ela está sentada no metrô, ela está em pé, ela está andando. Onde que ela ouve o teu podcast? Onde que ela ouve o teu conteúdo? Onde ela vê teu Instagram, o teu IGTV, o teu Facebook, o teu LinkedIn? Aonde que ela está? Desenha essa jornada de experiência. Então, o Design Thinking, para mim, ele vai entrar da mesma forma que ele entra para um produto, para um consumo de água, de computador, de carro, de Uber, de 99. É como eu me comporto, né, naquele momento que eu estou ouvindo ou consumindo algum tipo de conteúdo, e eu consigo percorrer essa jornada através desse mapeamento. Então, vamos ver como é que você ouve podcast. Você ouve podcast? Primeira coisa, ouve podcast quando? Eu ouço podcast normalmente quando eu estou indo para o trabalho. Né? Então, tem alguns horários de podcast, né, que eu estava vendo. Legal, tem um momento de manhã e tem um momento final da tarde. Por quê? Porque é o momento que eu estou me deslocando. O jovem está se deslocando. Opa, então tá. Então, como é que o meu podcast vai ter mais impacto do que o outro podcast para outras pessoas? Mas eu estou falando desse assunto, é mais imersivo. Essa pessoa quer entender um pouco sobre conteúdo, sobre prototipagem, startups, inovação. Então, vamos lá. Ela gosta de inovação. Então, ela está no metrô, ela está passeando, ela é um jovem de tanto a tanto de idade, ela gosta de coisas novas, tendência, então eu tenho que trazer também, né, coisas, ganchos, assuntos, eu vou mapear, fazer esse mapa de empatia. O que ela não gosta? Ela não quer falar de política nessa hora, ela não quer falar de religião nem de esporte, sei lá, tirei 3 coisas que as pessoas não querem. São dores, eu não quero, o mundo já está muito chato, não quero falar disso agora. Então, veja, eu começo a mapear. Então, o Design Thinking, para mim, eu posso utilizar e apropriar o Design Thinking da mesma forma como eu uso para produto, para mapear o meu consumidor ou a minha audiência, né, nos conteúdos, e para entender e fazer esse mapa de empatia, de tentar, olha, essa pessoa eu vou tratar com tal assunto, esse outro assunto não é para essa pessoa, é para um outro público. E aí eu consigo ter várias personas, eu consigo ter vários momentos, e aí eu tenho que ter vários conteúdos. Problema, eu tenho que dar prioridade para alguns deles, para ter relevância. E aí, dentro do Design Thinking, você vai ter as prioridades, você vai ter as coisas que são mais relevantes. Então, eu acredito sim que o Design Thinking ajuda, ele é uma intersecção. Existe a jornada, né, do usuário de conteúdo, né, que você pode fazer, usando os mesmos princípios do Design Thinking. Você sabe melhor do que eu, vai. Você sabe melhor do que eu isso. Isso é pergunta Vic, viu, gente? Não. Uma coisa que eu vi muito na sua fala, Marta, é o fato de que o design ele acontece na rua. Não é dentro do escritório. E a gente dá muito treinamento, bootcamp, sobre design thinking, inovação e tal. Eu estava dando uma semana ontem, e aí eu falei, bom, gente, então o design, a base dele é etnografia, ou seja, a gente vai ter que sair da rua, a gente vai ter que sair do escritório, do ar-condicionado. Você tá louco? Não era só a parede do post-it? Não era só post-it, tava tão legal que tinha lanchinho, tinha café, tinha pão de queijo. O desconforto é imenso. E eu acho ótimo, porque, e é claro que você tem que ter diplomacia suficiente para saber navegar no meio disso, mas... Ainda mais em empresa. Ainda mais em empresa. Então, ontem foi um caso desses, foram acho que 20 pessoas, os 20, assim, pararam
e falaram assim, você tá brincando, eu não vou sair, eu ouvi isso, eu não vou sair. A gente vai sair agora, né? Tipo, é isso. Não dá pra marcar na agenda? Isso. E assim, aí a minha questão é, como é que você vai entender quem realmente é o ser humano se você não tá na rua, se você não tá no ambiente que aquela pessoa vai ouvir o teu podcast? Como é que você vai saber se ela consegue ficar de pé ou se ela consegue sentar para ficar com o celular na mão? Então, é uma grande questão, tá? A área de conforto sempre fez parte do ser humano. Sim. Só que a gente chegou aqui graças aos, que eu falo que são as inquietudes e aos nossos deslocamentos ancestrais, ou seja, a gente teve curiosidade de conhecer o outro lado do muro, né? As montanhas, não tinha muro na época. Graças ao desconforto que a gente chegou, na realidade. Porque se a gente ficasse confortável, sem se mover, a gente já teria sido engolido por algum dinossauro, leão ou bicho da época. Eu entendo, como eu trabalho com inovação, né, há muitos anos, esse desconforto sempre existiu. Você vai ter as pessoas que vão ficar na zona de conforto, e eu lembro que eu tinha uma meta para o meu pessoal, que era assim, pessoal, uma vez por mês vocês vão ter que ir a campo. E a campo era isso, é visitar supermercado, sair com vendedor, sair com promotor, ficar no saque ouvindo reclamação. Uma vez eu coloquei o presidente para ouvir reclamação, ele adorou. Aí ele estabeleceu isso como obrigatório para todo mundo. As pessoas ficaram muito bravas comigo, fizeram voodoo, né? Porque é isso. Ela causou, porque eu causei, eu gerei um estranhamento na empresa. Isso é desnecessário, o que eu preciso fazer isso aqui, então? Esse desconforto do novo, se para uns isso é fascinante, que é o meu caso, e para você, né, para vocês da Ensaio, para mim isso é fascinante, para outros isso é uma tortura. Então, existem também perfis de pessoas que são os early adopters, né, os adotadores de ponta, são as pessoas curiosas, inquietas, inusitadas, são pessoas que querem o... E tem aquelas que elas pagam, pelo amor de Deus, por favor, não me tire da zona de conforto, porque a zona de conforto me dá essa verdade do que eu vou fazer a cada segundo e a cada minuto. Minha sugestão para quem é jovem e tem, né, abaixo da minha idade, que é muito, mas abaixo de 40 anos, qualquer coisa, eu falo o seguinte: você vai ter que ser inquieto daqui para frente. E se você não começa a procurar alguma coisa para pensar fora da... Não é fora da caixa mais, é fora desse planeta, é fora dessa dimensão, é mindset. É Sim. Mindset. Ficar desconfortável nos faz crescer. Sair do escritório nos faz olhar e perceber coisas que não percebemos. E é por isso que a gente conseguiu chegar aqui. As empresas que melhor conseguiram se mover foram aquelas que quase chegaram à falência, tipo Lego. A Lego quase faliu 3 vezes. Chegou um momento que ela estava tão ruim, aí ela foi entender que as pessoas não estavam mais brincando de Lego. As pessoas estavam tendo conteúdo, entretenimento. A Lego hoje é a maior gigante de entretenimento no mundo dos brinquedos. Por acaso ela faz pecinha de plástico. Por acaso. Mas veja, olha o olhar dele. Eles foram para a rua, eles foram conversar com os fãs. Os fãs tinham mais de 40 anos. Porque eram pessoas que brincavam de Lego em 1900 e bolinha. Não se trata mais de brincar de Lego. Se trata de fazer filme de Lego com Star Wars, com Marvel. É outra parada. Eu estou falando de licenciamento. Olha que louco. Eu estou falando de coisas completamente distintas. Na hora que você tem coragem de fazer isso também porque você está quase falindo, o executivo ou ele se move, ou ele vai para o sistema anterior e ele vai ficando no limbo. Então, como eu dou aula para muita gente, muito jovem, eu falo, começa a se movimentar. Mas eu não tenho vontade de fazer etnografia, morar na casa de ninguém. Eu falei, você não precisa morar, mas você precisa ir para a rua. E você precisa ir para a rua sem nojo. Porque eu falo, sem nojo, é assim, ai, né, tá sujo, então, sem nojo. Porque vai pra rua e faz assim, né, não dá pra vocês verem a minha expressão, mas assim, depois eu tiro uma foto. Mas assim, não dá, vai pra rua e vai assim, vamos conhecer borracharia. Eu fiz uma época pra Pirelli. Vamos pra rua, gente, vamos conhecer pneu, borracheiro. Meu Deus, como é que faz? Aí, borracheiro, graxa, trocar pneu, não, então, é isso aí.
E aí, mulher, como é que mulher vai na borracharia? É um saco, é triste, é ruim, é sujo, você não sabe com quem falar, eles te, né, ainda vão. Como é que faz? As pessoas vão te enganar, não vai? Como é que fica isso? Como é que fica essa conversa? Você tem que entender o ponto de contato. Conforto existe, tá? As pessoas que estão na zona de conforto e não saírem da zona de conforto serão engolidas pelo novo modelo, porque a gente está no comecinho ao meu ver, no comecinho da quarta revolução. Vai mudar muita coisa. 2020, internet das coisas está aí. Abundância de informação, não preciso dizer, né? Excesso, excesso, excesso de tudo. Movimentos políticos gigantescos. Os modelos de consumir estão mudando. Já se fala em anticonsumismo, já se fala em reaproveitar, já se fala em não consumir, já se fala em parar de produzir, em fechar fábricas e, na realidade, tornar essas pessoas empreendedoras, parte do seu negócio. Não estou dizendo que isso vai ser a única solução, porque tem gente passando fome na Somália, no Brasil, no Maranhão, tem criança morrendo de diarreia ainda, tem várias coisas, mas tem oportunidade para todo mundo, mas você precisa estar no campo. Você só vai ver essas oportunidades, porque você vai ver na internet, você vai ver um recorte. Outra coisa, você vai ver o recorte do algoritmo. Só vai chegar para você aquilo que você gosta de ver. E esse é o risco. Então você precisa tomar muito cuidado, até porque o conteúdo que te chega já é curado pelo algoritmo. Então, a minha recomendação sempre é essa. Se você não consegue fazer isso, esse é um exercício bom para a maturidade, para você não ficar com Alzheimer quando ficar velhinha. Você sair da zona de conforto, ou seja, todo dia faz algo diferente, vai para a rua, observa, anda de metrô, anda de ônibus, vai para a periferia para entender o que é Brasil. Suja só o sapato. Isso, é empatia. Então, veste o sapato do outro. Vestir ele com post-it em casa. Então, design thinking teve uma hora que me encheu um pouco, quando as pessoas só queriam fazer design thinking post-it e brincar de comer pão de queijo e de ideias. E não queriam ir para a rua mais. Porque estava saindo do ar-condicionado no calor, ou ia pegar chuva, ia pegar garoa. E falei, então, como que é pegar chuva no metrô com todo aquele monte de guarda-chuva molhado pingando em você? Como é que é isso? Eu quero ler meu livro. Então, você não vai ler porque você não vai poder abrir o livro no metrô, porque o metrô está cheio. Esse é o ponto. Então, eu provoco muitas vezes as pessoas, eu faço os alunos, por exemplo, dentro de sala de aula, se movimentarem, trocar de lugar. Eles não querem levantar. Alguns não querem. Professor, eu vou ter que sair da sala? Vou ter que sair da minha cadeira? Vai. Sim. Boa, boa. Marta, assim, não tenho nem como te agradecer, eu acho que foi... Esse episódio, assim, foi de uma imensa expansão de conhecimento. É um dos valores nossos aqui da Ensaio, a gente entende que o conhecimento é um dos caminhos para a gente conseguir expandir a nossa visão. E, enfim, eu com certeza acho que alguém que ouviu esse podcast quer saber mais de você, quer saber de uma palestra sua, quer saber sobre como te acha para falar sobre Nova 360, enfim. Como é que as pessoas te acham? Como que elas podem saber mais do seu trabalho, te contatar? Quando eu era criança, eu queria ser astronauta e eu queria conhecer o mundo, muito. Queria conhecer o mundo, queria conhecer várias pessoas do planeta, pessoas fora do planeta também. E eu dizia que eu ia viajar para o mundo inteiro, eu falava para o meu pai que eu ia conhecer o mundo inteiro. De fato, eu conheço muitos lugares, e eu tomo café com alguém diferente uma vez por semana. Toda semana. Eu tenho um projeto meu, que não tem fim lucrativo, eu não ganho um dinheiro, gente, nada, mas se chama Café Conversation. Eu tomo café com alguém uma vez por semana, a pessoa tem que pagar o café quando me convida, e eu tomo esse café em qualquer lugar do mundo, que é uma forma de manter contato e conhecer as pessoas do mundo, tá? Eu já fiz isso em vários lugares do mundo, e faço isso sempre. Então, quem quiser pode me acompanhar pelo Insta, pelo LinkedIn. O Face eu estou usando pouco, eu confesso, gente. Mas tem o meu e-mail, eu vou deixar aqui, Marta com TH, Terenzo com 2 Cs de zebra, número 9, @gmail.com, que é o meu pessoal. E no Instagram, no LinkedIn, Marta Terenzo, tá? Marta Terenzo, se vocês procurarem, eu dou curso da escola, eu tenho um livro que é o Guia Completo do Storytelling, que eu escrevi, junto com uma outra pessoa. Quem quiser pode mandar um e-mail, me conectar pelo Instagram, me conectar pelo LinkedIn, pelo Facebook, qualquer rede, e a gente marca um café e a gente marca de conversar. De novo, as conversas não têm um objetivo específico.
o que nasce da conversa é que depois vai ser legal. A conversa é só o começo de um diálogo, né? Eu acredito nisso, eu acredito em conversa. Dessas boas histórias é que vão nascer, às vezes, bons negócios, ou apenas boas conversas, o que já é muito bom para o meu repertório e para o repertório do outro. Então, fiquem à vontade para me conectar. Eu adorei estar aqui. Pode me chamar mais, eu falo pra caramba, tá? Então, por favor, me chama. Me chama, eu vou adorar. Eu amo fazer essas coisas. Obrigada. Show, Marta. De novo, muito obrigado. Obrigado a você que ouviu até o final. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ensaio, o que a gente faz, pode me acompanhar também no LinkedIn, Pedro Piovan, você consegue acessar lá. A ideia da ensaio é realmente a gente ajudar organizações a entrarem nesse mundo que necessita um contato mais humano, criando soluções que realmente importam para o ser humano. Então, é isso que a ensaio trabalha. Enfim, a gente trabalha com bootcamps no modelo educacional e também no modelo conduzindo esse processo junto com empresas e organizações humanas, e eu acho que é aqui que a gente acaba esse podcast. Muito bom, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Pedro.